quando o pastor chega, quando a gente vai ou dirigir o culto, levar a palavra, quando o pastor não está, pensa, gente, a gente treina de qualquer jeito, ele aqui ou sem ele aqui. Mas parece que quando ele está, a gente faz chegou. Irmãos, o Senhor trouxe a palavra ao meu coração, e aí creio também que Deus vai falar no coração dos irmãos, assim como Deus falou ao meu, amém? É em Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 32. Gênesis capítulo 32, 22 ao 32. Se os irmãos puderem colocar de pé, como o Fábio falou, né? Eu sei que já é clichê, né? Clichê que a gente fala, né? Levanta, senta, mas é assim mesmo. A gente precisa ter reverência na palavra do Senhor, amém? Jacó luta com Anja e Peniel. Versículo 22. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Versículo 25. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 27. E ele lhe disse: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. E disse ele: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse-me, rogo-te em teu nome. E ele disse: por que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. Amém, irmãos? Até aí, tá bom, até o 29. Amém? Pode assentar. Como a gente já orou, né? E Deus, a gente consagra e o Senhor fala no nosso coração. E eu também peço ao Senhor que dessa palavra aqui, desse momento, o Senhor nos restaura e faça com que a gente saia daqui da porta para fora, sabendo que o Senhor falou no nosso coração, com algo novo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor renova a cada dia. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, quem já ouviu falar da vida de Jacó? A gente já tem até música, né? Jacó segurou o anjo, e às vezes a gente só ouviu a música e não leu a história completa de Jacó. Jacó foi uma promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, porque Deus prometeu para Abraão uma grande nação. Aí veio o filho de Abraão, que foi Isaac, né? Teve Ismael antes, depois veio Isaac. E aí, através de Isaac, Deus prometeu a Abraão, e aí veio os filhos de Isaac, que foi Jacó e Esaú. Então, a promessa que Deus fez na vida de Jacó foi lá dos inícios, quando era Abraão, na verdade, quando era Abrão e Sarai, que depois virou Abraão e Sara. Amém? E aí, essa palavra aqui, eu coloquei, eu nem sou didativa de pregação, mas a gente vai aprendendo com o pastor que vai nos ensinando. Ocasião certa para o encontro com Deus. Jacó passou por muitas situações. Se talvez alguém aqui ainda não conhece a história completa de Jacó, Jacó foi uma promessa, né, lá da época de Abraão, depois uma promessa para Isaac, que ele seria pai, e aí a promessa que teve foi que geraria uma grande nação por meio do filho de Isaac, e aí veio Esaú e veio Jacó. E na palavra do Senhor disse, que nós vamos ler aqui, que teve até briga, eu até achei interessante, né? Teve briga dentro da barriga de Rebeca. Os irmãos brigaram dentro da barriga. Foi gêmeos e eles brigavam dentro da barriga. Imagina, irmãos. E aí, às vezes, os nossos filhos brigam hoje, eles brigavam lá na barriga e dirá agora, depois de nascido, né? Mas a promessa do Senhor se cumpriu. E Jacó, pelas atitudes que ele fez também, ele era um homem
íntegro, um homem bem visto aos olhos do Senhor, e o Senhor tinha promessa, mas ele teve que passar por muitas situações para ele poder receber a promessa dele. Porque ele foi atrás, foi morar em outro lugar, foi atrás, a esposa dele, que era Raquel, era filho de Labão, não é assim? Labão, e ele enganou Jacó, porque ele ficou 7 anos trabalhando para ele, porque naquela época, e como assim 2 mulheres, né? Naquela época podia ter 2 mulheres, podia ter mais de 2 mulheres, mas ele pediu, o que ele gostou foi da Raquel, ele viu ela, os olhos dele, né, sentiu no coração pela Raquel. Ele trabalhou 7 anos para o tio dele, que era Labão, irmão da Rebeca, irmão, né, pastor? E depois ele foi e deu como presente a filha mais velha, que era Lia. E aí não era Lia que ele esperava Raquel. E ele foi e falou: eu fico mais 7 anos trabalhando para você, porque a minha bênção é a Raquel. E aí ele trabalhou e ele sofreu muito. E isso foi consequência não só dali porque ele queria a Raquel, foi consequência lá atrás, porque a mãe dele, quando ele nasceu com Esaú, ele enganou o pai dele, colocou o filho, tirou o irmão e ele ficou no lugar do irmão dele. O irmão dele era peludo, o pai dele tinha que cumprir algumas promessas e o pai dele acabou abençoando ele como primogênito. Na verdade, quem era o primogênito era Esaú, que foi o primeiro a sair da barriga, mesmo que eram gêmeos, mas um saiu primeiro do que o outro, e ele pegou a primogenitura do irmão por algumas situações que dá um jeitinho nas coisas de Deus, né? E muitas das vezes a gente faz. Então ele passou por muitas situações, mas ele era muito fiel ao Senhor. Independente do que ele passou, ele continuava fiel ao Senhor. E aí, nessa palavra de Jacó, eu entendi que a ocasião certa de ter um encontro com Deus foi a hora quando Jacó lutou com o anjo Peniel. Essa história passa em Val de Jaboque. E aí, Val significa um lugar, na verdade era um rio baixinho que poderia atravessar a pé, né? E Jaboque chamava-se de Jaboque porque era algo de se esvaziar. Então ele passou toda a família dele, passou as esposas, passou os filhos, passou as servas, ele atravessou todo mundo nesse rio, porque poderia atravessar a pé, mas era Val de Jaboque. O rio atravessava a pé e Jaboque era um nome que chamavam para esvaziar. E Jacó viu a necessidade que ele tinha de esvaziar-se de si mesmo para falar com o Senhor. Foi quando ele teve a luta com o anjo do Senhor. E Peniel, que foi lá nesse lugar, era um lugar consagrado, que era para a vida espiritual, para o mundo espiritual. No versículo 22, fala que Jacó, ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas, seus 11 filhos e passou o Val de Jaboque. Primeira coisa que ele fez foi abrir mão de tudo que ele tinha para atravessar. Ele foi lá, atravessou a mulher, atravessou os filhos, deixou todo mundo do lado de lá, mas ele voltou. Então ele deixou tudo lá e voltou para ter um encontro com Deus, para falar a sós com o Senhor. E no 24, fala que ele os tomou, os enviou, passou o ribeiro, enviou o que tinha. E aí Jacó foi deixado só, e ali ele lutou com o homem. Até o romper do dia. Irmãos, eu acredito que naquele momento ali Jacó deve ter relembrado muitos processos que ele passou na vida dele, porque sofreu. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente do que Jacó passou. É porque às vezes a gente lê a palavra do Senhor e imagina coisas e é tão real do que a gente passa. E tem momentos que a gente precisa deixar tudo e ficar só com o Senhor. Nós precisamos nos esvaziar. Eu imagino que Jacó, ele teve que fugir porque o irmão quis matar ele. Porque quando o pai dele pediu para fazer a comida, a carne, pediu para Esaú. E aí a mãe de Jacó pediu para ele fazer no lugar de Esaú. E por isso a mãe dele teve algumas consequências, que inclusive foi ficar longe do filho. Mas ele sofreu muito por isso. Eu imagino que naquele momento Jacó esvaziou tudo que ele estava passando ali para falar com o Senhor e lutar com aquele anjo. E nós, na nossa vida real, a gente precisa ter momentos que precisamos esvaziar de nós mesmos para poder ter um encontro real com o Senhor. Irmã Bia, então a gente não tem um encontro? Temos, mas muitas das vezes é superficial. E para ser profundo, a gente precisa esvaziar. Porque às vezes eu estou fazendo uma oração e meu coração está endurecido. Senhor, eu estou orando, o Senhor sabe que eu já perdoei, mas eu não vou falar com fulano, mas o Senhor sabe que eu já perdoei. E que esvaziamento foi esse? Se eu já perdoei, eu não estou falando com a pessoa, né? E muitas das vezes a gente faz essa oração
Ah, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu sou servo do Senhor, sou servo, mas não pode pisar no meu carro. E nós precisamos esvaziar do nosso orgulho, da autossuficiência, da nossa arrogância, dos nossos desejos. Tem momento que a gente precisa esvaziar para ter um verdadeiro encontro com o Senhor. E hoje, na sociedade que a gente vive, é mais do que nunca, porque nós precisamos abdicar todos os dias. São todos os dias a gente lutando contra nós mesmos, contra a nossa alma, né? Porque tem a alma, o corpo, a alma e o espírito. E eu digo que a gente tem que estar... Eu aprendi com o pastor, e quando a gente vai responder alguma coisa, eu tenho pensado, até na minha casa mesmo, com meu marido, eu não posso responder com a alma, eu tenho que responder com o espírito. Porque se eu for responder com a alma, eu vou pela carne. E eu preciso responder com o espírito. E aí, para isso, não é fácil, a gente precisa pedir o Senhor para nos esvaziar. Porque não é o que a gente tem vontade de fazer, né? E é no esvaziamento da alma que se dá o encontro com Deus. Vazios da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades, como eu falei. E Jacó passou por isso naquela época e hoje não é diferente. Para isso, para ter esse esvaziamento, implica a gente passar por algumas coisas. Eu não peguei tantas, né? São tantas que a gente precisa passar no nosso dia a dia. Mas assim, nós precisamos renunciar e precisamos ficar só com Deus. Não é solidão de sentir só, carente, ai meu Deus, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém. Não, nós temos, né? É solidão de você falar, eu preciso do meu Deus, é Ele que tem que me ouvir aqui agora. É abrir seu coração e estar ali com Ele. Aquela solidão de você falar, eu preciso de um abraço, é do Senhor. Nós precisamos renunciar. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesus ele nos ensina a renunciar. Como Jacó precisou fazer. Eu não marquei, mas está bem fácil aqui na Bíblia. Capítulo 14, versículo 26 fala assim, ó: se algum homem vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E aqui não é aborrecer de você magoar pai, mãe, irmão, esposa, não. É de você falar, esse momento aqui é para o Senhor. Porque às vezes a gente quer colocar as pessoas, as coisas em primeiro lugar, né? Não vou buscar o Senhor agora não, porque eu preciso dar atenção aqui. Não é você aborrecer, de você magoar. É de você saber que precisa daquele momento de estar com o Senhor. Se desvaziar e se entregar com o Senhor. E no versículo 27, quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos entender que precisamos abdicar, esvaziar de nós mesmos para poder ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E o nosso dia após dia, nós precisamos fazer essas renúncias. Renúncias da nossa carne, renúncia das coisas que a alma deseja. A alma deseja e as coisas do mundo, se eu estou falando hipocrisia, o senhor me corrige, pastor, as coisas do mundo não é ruim não. As coisas do mundo são boas, né? Você senta na rodinha lá, você acha legal, você vai bater papo, são conversas que você fala, nossa, que fantástico, né? São conversas que agradam a sua alma. Talvez na rodinha de bebida que vai agradar a sua alma. Uma conversa vai agradar e vai subir o seu ego, porque você quer ouvir que você é isso, que você é aquilo. Ah, não precisa disso não, para que você precisa perdoar? Que bobagem é essa? Já pensou se tudo a gente for levar ao pé da letra? E aí isso é ego para a nossa alma. Então as coisas do mundo, se você for olhar o olho carnal, não são coisas ruins. Até porque as pessoas estão para poder sobressair da sua alma, fazer o desejo da sua alma. Só que nós, servos do Senhor, cristãos, conhecedor da palavra, precisamos viver buscando preencher o nosso espírito e esvaziar a nossa alma. Esvaziar a alma das coisas que não provém do Senhor. E é nesse momento de esvaziamento, das nossas renúncias, que a gente precisa ter o nosso encontro com o Senhor. Porque a cada dia, irmãos, o Senhor vai nos transformando. Glória a Deus, aleluia. Teve um dia que tem pregadores, né? Tem pessoas que a gente participa, que fica perto, que eu fico assim, meu Deus do céu, eu queria ser pelo menos um pedacinho dessa pessoa. Eu até falei esses dias, eu falei, não estou com inveja não, mas eu queria. Porque você vê assim, a pessoa respira Deus, fala Deus e é super feliz e assim, e consegue. É mesmo ali, né? E aí você consegue ver que a pessoa vive ali e a gente fica, meu Deus, como eu preciso mudar, como eu preciso renunciar para eu poder agir dessa forma. E não é fácil, não é. Não é porque de manhã você levanta de manhã para ir trabalhar, aí quem vai de carro depara com o quê? Com uma pessoa que entra uma vez ali
e aí você falta bater o carro, aí você já vem, já fica irado. Aí chega no seu trabalho, você tem um chefe que já te trata indiferente, você já fica, como que eu vou ser servo, como que eu vou ser cristão? Aí não é fácil a gente renunciar. Não estou dizendo que a gente precisa abrir a boca e deixar acontecer, não. Nós também somos cristãos e a gente tem que viver dentro da verdade, tem lei, existem as coisas, mas a gente precisa renunciar à nossa carne. E tem coisas que é só renunciando à nossa carne, para a gente poder entender que Deus que resolve, assim como Jacó ali naquele momento. Amém, irmãos? Está sendo claro? E lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, também nos ensina que precisamos renunciar. 16, 25 eu falei, foi? Foi. 16, 25 também diz assim: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Irmãos, não é perder a nossa vida, não. É renunciar das coisas que enchem a nossa alma do pecado. É renunciar quando eu pensar em mentir, eu falo, não vou mentir. Quando eu pensar em fazer, não vou fazer. Não tem ninguém vendo. É renunciar porque tem. O Senhor está ali o tempo todo. E eu preciso falar, não vou encher a minha alma. Eu preciso encher o meu espírito. Então eu preciso esvaziar a minha alma. E aí a gente precisa perder. E não é sair perdendo as coisas, é perder as coisas, é tirar as coisas que fazem a gente perder a nossa salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu até coloquei, seguir a Jesus é amar menos a tudo que nos separa dele e amar mais a Jesus. Não significa que eu não tenho desejo de ter as minhas coisas, desejo de ter uma boa casa, desejo de bens materiais, um bom relacionamento, uma boa família. Não é isso, porque na palavra do Senhor diz que tudo é do Senhor, né? E nós vamos usufruir do melhor dessa terra. Então a terra tem muita coisa boa. Mas nós, como cristãos, precisamos usufruir, servir ao Senhor, renunciando a nossa alma, viver o melhor, mas não colocar as coisas em primeiro lugar, mas saber que o Senhor é o primeiro lugar na nossa vida. É palavra, irmãos, que a gente escuta todos os dias, talvez. Estou cansado, mas todos os dias a gente precisa de renunciar e de ouvir para poder renovar a nossa vida. E a solidão, lá em Mateus 6,6, que já estou em Mateus, vocês acham que nós, que somos carnais, tudo bem que naquela época Jesus também era carnal, né? Assim, ele era carne, mas era santo. Nós que somos pecadores, que Jesus morreu para salvar e para nos perdoar. Ele ficava sozinho, ele ficou muitas vezes, já chorou, já ficou 40 dias, já sofreu. Imagina nós que somos pecadores, muitas das vezes coração cheio de coisas ruins, coração cheio, porque já aconteceu com vocês, de vocês às vezes falar assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Aí daqui meia hora você repetiu aquilo que você acabou de falar que não ia fazer. Aí você, ai meu pai, me perdoa, eu não vou fazer mais. Aí você acabou de fazer de novo. Nós somos falhos, né? E aí, como que a gente não vai renunciar e como a gente não precisa ficar a só com o Senhor? Como o próprio Jesus ficou, né? Com Deus. Lá em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a sua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Foi dita uma palavra aqui, quando Jesus estava orando, que Jesus falou que estava próximo à vida dele, né, que ele ia morrer, que ele falou primeiro com várias pessoas que ele estava ali pregando, depois ele falou com os discípulos e depois ele foi falar com quem? Com Deus, sozinho. Então, nós precisamos ter momentos, passar por esse momento aqui de estar sós com o Senhor, entregar. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando a gente pega esse cartãozinho da campanha, aí a gente acaba escrevendo um monte de coisa. E tem coisa, sério, que eu fico com vergonha de escrever. Aí eu falei, vou pedir isso para Deus não. Aí hoje na hora da oração eu falei, como que eu tenho vergonha de pedir para Deus? Ele sabe dentro de mim que é isso que eu quero. Né? Mas sabia que aí tipo assim, meu Deus, ai meu pai, se eu pedisse para o Senhor, o Senhor vai achar que eu estou sendo isso, né? Egoísta, não sei o que. Eu falei, ai Jesus, mas o Senhor sabe que eu estou falando isso mesmo? Não tem como a gente esconder, né? Então a gente precisa, Deus sabe de tudo que a gente sente.
Aí a gente pensa que não vai falar. Porque tem coisa que eu falo com Deus, eu não vou falar isso com o senhor não, mas já falei, porque já está sabendo o que eu estou falando, né? Porque eu fico com vergonha de falar com Deus. Eu fico com vergonha de pedir. Será que eu estou pedindo demais? Estou sendo ingrata. Ele vai falar, larga de ser ingrata, menina. Aí eu vou e volto e não peço. Mas meu coração vai estar lá pedindo. Então a gente precisa entender que o Senhor conhece o profundo da nossa alma, o profundo do nosso espírito. Ele conhece tudo, né? Até os valos de osso seco ele faz juntar tudo. Pensa, então ele conhece tudo. E na palavra do Senhor diz que até um fio de cabelo ele sabe quanto tem. Já pensou? Então nós precisamos entender que vai ter momentos que precisamos passar com o Senhor e só Ele conhece. Tem pecados ocultos, às vezes, com pensamentos que só o Senhor sabe que a gente pecou. E Ele sabe. E aí a gente precisa ter momentos a sós com o Senhor e confessar o nosso pecado a Ele. Amém? Então é nós renunciarmos todos os dias e ficar na presença do Senhor. E aí, quando nós estamos esperando as coisas do Senhor, que Deus prometeu, Deus me prometeu, mas não acontece, está demorando. A gente vê e fala, por que fulano parece que fala uma coisa, no outro dia acontece tudo, ou quando vai te contar, você fala, moço do céu, acontece e eu tenho anos pedindo, né? Mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Só que você pode ter certeza, se o Senhor prometeu na sua vida, irmãos, aconteça o que acontecer, irá cumprir. O Senhor prometeu para Isaac, em Gênesis 25, 22, 23, volta lá em Gênesis. Nossa, como é bom ler, eu comecei a ler tudo assim, pastor, é bom, né? Aí você começa a entender, você fica confuso, volta de novo, entende, aí tem uma palavra que fala, mas é bom. Lá em Gênesis 25, no versículo 22 e 23, olha só, 22 e 23, aqui onde eu falei da promessa que Deus tinha na vida de Jacó. 22 fala assim, e os filhos lutavam dentro dela, que era da Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E ela disse, se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar o Senhor, porque ela era gêmeos e uma criança só. As mulheres que teve filhos, eles chutam que falta furar a barriga da gente para fora, e aí os dois lutando lá dentro. E ela questionou, foi consultar, por que esses dois estão lutando desse jeito dentro da minha barriga? Irmãos, nossa, não é falando não, vocês vão, mas as mulheres, gente, a gente sentiu um negócio desse dentro dessa barriga, né? É tremendo. E aí ela foi consultar o Senhor. E o que o Senhor falou para ela? Duas nações estão no seu ventre. Duas nações. Esaú e Jacó. Os dois eram filhos dela. Os dois eram filhos dela. Só que estavam com duas nações dentro da barriga dela. E dois tipos de povos se dividirão das tuas estranhas. E um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Irmãos, na lógica dos gêmeos, quem era o mais velho? Esaú ou Jacó? Esaú saiu primeiro. Quem era o mais velho? Esaú, né? E aí a palavra que o Senhor falou para Rebeca, que o mais velho ia servir o mais novo. E Rebeca, querendo que aconteça logo, o que ela fez? Passou as mãos pelas pernas e foi resolver com a mão dela. E quantas vezes a gente faz oração, entrega os nossos problemas para o Senhor, aí quando aparece uma oportunidade, quem sabe que pode resolver, eu acho que dá para eu resolver. Tu vai lá e faz antes do Senhor falar, é para fazer. Vai acontecer? Se o Senhor prometeu, vai acontecer. Vai ter consequência? Vai. Porque o Senhor prometeu para Rebeca e Isaac. E aí aconteceu. Porém, Rebeca fez o filho dela agir de algumas formas que desagradavam ao Senhor, mas ela ainda, se vocês lerem, ainda fala, pode fazer meu filho, fui eu que estou mandando. E o filho, Jacó, por obediência, não obedeceu à mãe dele. Ela teve consequência? Teve. Porque ela ficou longe do filho muitos anos, porque Jacó teve que fugir, porque Esaú queria matar o irmão. E aí a mãe teve que abrir mão do filho, mandou ele lá para o tio dele, para ficar lá um tempo, foi quando ele encontrou Raquel, porque senão Esaú matava ele. E isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente vê muito transtorno, muitas coisas na televisão.
E muitas das vezes dentro da nossa própria casa tem brigas e intrigas, né? E às vezes a gente entrega o nosso problema do Senhor, a gente faz o nosso compromisso, faz a nossa oração, faz o nosso propósito e muitas das vezes a gente quer agir precipitadamente e para poder acontecer, o Senhor prometeu, Ele vai agir, porém eu vou ter as consequências. Irmãos, a gente vai receber e a gente até usufrui, mas não tem como, tem que ter consequência. Eu digo que se você pegar R$1 de alguém, é R$1. Se você roubar 10 mil, são 10 mil, mas os dois vai ter consequência. Deus pode não, né? Deus nos perdoa, perdoar a pessoa que roubou 10 mil lá, que assaltou o banco, se ele se arrepender de todo o seu coração, claro que Deus perdoa. Vai ter consequência? Vai. Na terra vai ter consequência. E teve. Então não vamos dar jeitinho nas coisas onde Deus está colocando a mão, não. E aí, para a gente entender, a gente precisa estar a sorte do Senhor, para a gente saber se é o nosso jeitinho ou se é o Senhor que está fazendo. Porque também às vezes é difícil a gente discernir. Só que a gente não vai discernir se a gente não buscar. Se buscar, o Senhor vai falar. Amém? Está sendo claro? Está entendido? Tá? E de qualquer forma isso acontecer. Eu já li o versículo 27. Vamos lá no 27? Foi o 27 que eu li agora, né? 5, 6, 7? Não. Era só para falar para vocês sobre a caça que a Rebeca, que está lá no versículo 27, que se vocês, no capítulo 27, quando Isaac abençoa Jacó pensando que era Esaú, mas foi porque a mãe dele mandou. É só para dizer que o nosso jeitinho tem as consequências. Deus realiza, Deus cumpre nossas promessas, Deus perdoa, mas nós precisamos confiar e entender a hora do Senhor, que o Senhor que vai agir. Amém? Mas será que foi só Rebeca que precipitou? Eu acho que não. Na Bíblia tem vários, mas vocês sabiam que a avó de Jacó também precipitou? Quem era a avó de Jacó? A Sarai, né? Que ela chamava Sarai, filho de Abraão. Deus prometeu um filho para ela, ele tinha 100 anos quando ele foi ter, que é o pai de Isaac. Certo? E aí, o que a Sarai pensou? Eu não vou ter condições de ter filho velho como eu estou. São promessas que o Senhor fez, então pode ser aos nossos olhos impossíveis, mas o Senhor cumpre. E aí Sara precipitou, deu o jeitinho dela, pediu para Abraão dormir com a serva e ter o filho. Teve Ismael? Teve. Cumpriu. Ismael foi abençoado? Foi, mas a promessa não era para Ismael, a promessa era para Isaac, né? Mas aí Deus foi lá e cumpriu a promessa que ele tinha feito. Teve consequência? Teve, porque a serva ficou contra ela, falou mal, e aí foi um transtorno. Então, irmãos, a gente precisa entender que quando nós entregarmos na mão do Senhor, deixa o Senhor agir. Não vamos agir no lugar dele, não. Amém? Amém. Lá no versículo 25, de onde a gente estava, na nossa palavra, voltando, que a Bia está aí, voltando, fala assim, no versículo, estou finalizando, tá? Em Gênesis, Gênesis 32. No 25, 26, 27, aí nós vamos seguir para ir para o final. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa enquanto lutava com ele. Quando o anjo percebeu que Jacó não ia largar ele de jeito nenhum, porque ele queria ouvir a resposta do Senhor, ele queria a bênção, porque depois Jacó já foi abençoado com a mulher que ele teve, com Lia, com Raquel, foi abençoado. Mas a bênção maior, ele não falava com o irmão, ele tinha muito medo do irmão matar ele. E depois lá na frente ele teve um encontro com o irmão dele, né? Ele foi abençoado, porque o anjo foi e falou, está aqui a sua bênção. E aí ele falou, deixe-me ir, pois o dia já rompe, e ele não deixou, e aí o anjo foi e abençoou ele. E eu imagino que ele saiu bonzinho, depois ele chegou coxo lá, mancando, porque o anjo tocou e machucou a coxa dele. Temos a certeza de que o prêmio do esvaziamento das coisas que nós deixamos acumular na nossa alma, quem lembra o que a gente deixa acumular na nossa alma, que eu falei no início? É o quê? O que a gente deixa entrar dentro da nossa alma que pode acumular e nos separar da presença do Senhor?
arrogância, orgulho, mentira, autossuficiência, tantas coisas que acumulam na nossa alma. Se a gente não esvaziar todos os dias, vai entrando, quando você vê, tomou de conta. E para tirar, né? Então a gente precisa, você pode ter certeza que o prêmio desse esvaziamento, além de você ter o encontro real com o Senhor, é a transformação que o Senhor fará na sua vida. Aleluia. Porque tudo que Jacó passou, ele era visto muito bem aos olhos do Senhor, porque Deus é tão misericordioso com a gente, porque nós somos tão falhos, todos os dias. Não tem ninguém, irmãos, quem está sentado aí, quem está aqui, às vezes a gente vê uma pessoa trazendo a palavra e fala, meu Deus, essa pessoa deve fazer nada de errado. Não tem, irmãos, não tem. Todos nós somos pecadores, né? E o Senhor, Ele nos perdoa todos os dias. Ele transforma nossas vidas todos os dias. E se você colocar na mão do Senhor, que precisa esvaziar e falar, Senhor, a gente tem vários médicos, psicólogos, né? A gente faz encontros e faz tratamento e terapia ocupacional. A Terra dá essa oportunidade para pessoas, e tem pessoas que talvez querem ali. Mas além disso, o Senhor, Ele conhece o seu interior, que Ele limpa a sua alma e Ele transforma. Aleluia. As pessoas, o seu amigo, alguém que você falar, pode até te dar um suporte, mas é só o Senhor que entra e muda. Só o Senhor que muda. Porque só Ele que conhece realmente o seu interior. E Ele transforma a nossa vida integralmente. Ele transformou a vida de Jacó e de muitos outros na Bíblia. Porque as pessoas da Bíblia eram pessoas como nós. E a gente se preocupa. Eu às vezes me preocupo e falo, que legado eu estou deixando? Se eu morrer hoje, tem hora que eu fico assim, meu Deus, se eu receber a notícia que alguém fulano faleceu, o que eu fiz para essa pessoa? Será que eu vou ficar pensando, vou ficar com remorso, vou ficar sentida? O que eu fiz para poder tentar ajudar e mudar a vida daquela pessoa? E eu penso, se eu for hoje, o que as pessoas vão falar? A Bia era boazinha, só isso, né? A Bia me ajudava, a Bia fazia isso. Mas qual o legado que a gente está deixando? A gente precisa deixar a transformação que o Senhor transformou na nossa vida. Não, a Bia, todos os dias, ela tentava se renunciar. Todos os dias, a gente via que a Bia tentava buscar, ainda que com falhas, mas ela tentava renunciar. E a gente precisa deixar isso, né? As pessoas precisam ver a transformação. Não tem como nós sermos cristãos, estar na presença do Senhor, estar com pessoas que muitas das vezes não creem no Senhor, e as pessoas sobressaem e a gente fica... E nós não estamos fazendo a diferença. E a transformação está do nosso lado. E às vezes a gente não fala e não faz o que o Senhor manda e o outra pessoa faz. E para nós que nós estamos aqui, todos somos cristãos, que a gente conhece a verdade, não é bom para nós, né? Que diferença que eu estou fazendo? Se o outro que não... Imagina você estar num ambiente de trabalho, por exemplo, que tem pessoas cristãs, tem pessoas cristãs católicas, cristãs evangélicas, pessoas macumbeiro, tudo, né? Espiritismo. E aí, a pessoa que não serve ao Senhor, a ação dela é muito mais aplausível aos olhos do homem do que a minha, que sou cristã. Não, essa pessoa é muito arrogante, não sabe nem falar com a gente. Então, nós precisamos, irmãos, todos os dias pedir ao Senhor que mude as nossas vidas. Quando eu entro lá, não sou santa, mas eu falo, Senhor, me cobre com o Teu Espírito Santo e me ajude, que eu fique mais calada, que eu não responda por vontade uma vez, que eu preciso de transformação. E para ter essa transformação diária, nós precisamos renunciar todos os dias e estar na presença do Senhor todos os dias. Amém? Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Eu até coloquei um significado. O de Sara era princesa. Sarai mudou para Sara e Sara significa princesa. De Abraão, ele mudou também, era Abrão, mudou para Abraão, pai de muitas nações. De Jacó, ele mudou, sabe para quê? Israel, né? Que ele falou bem aqui. E Jacó, deixa eu ver onde está. Aqui, no 28, e disse-lhes: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Irmãos, Israel significa permita que Deus prevaleça. Nós possamos ter esse significado na nossa vida, permitir que Deus prevaleça na nossa vida.
E é nós que precisamos permitir, que Deus é tão amoroso que Ele não é invasor, né? Nós somos. Porque às vezes a gente quer entrar na vida de alguém, quer falar alguma coisa, quer dar opinião, que às vezes a pessoa nem perguntou. Só comentou e você já quer dar a sua opinião, e ela nem está te perguntando. Aí ou a pessoa é super educada e fala, é mesmo, ou a pessoa, não perguntei nada, já está me falando, né? Mas o Senhor, Ele é super educado. Então que nós possamos permitir que o Senhor prevaleça na nossa vida. Para nós buscar a coroa. O que nós vamos ganhar renunciando todos os dias os pecados e a nossa alma? O que beneficia a nossa alma? A salvação. E aí quando chegar lá nós vamos ter o quê? Um novo nome, onde está escrito lá em Apocalipse 2,17. Eita! Né, pastor? Lá em Apocalipse 2,17 não fala assim, se você... Não. A Bíblia toda nos ensina. Apocalipse está bem no finalzinho da Bíblia. Para quem não sabe, para quem sabe também, está bem no finalzinho. Então, já teve todos os ensinamentos aqui. Todos. A gente vai deixar Deus prevalecer na nossa vida se a gente quiser. Nós vamos deixar Deus transformar a nossa vida se a gente quiser. Se eu quiser renunciar ao meu pecado todos os dias, aí eu vou receber o prêmio, que é o maior prêmio que a gente precisa. A gente precisa ter medo de morrer e não ir para o céu? Pode, pastor? Eu tenho. Pode? Tem que ter certeza da salvação. Eu tenho certeza, mas dá um medo. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, mas eu tenho medo de ir para o inferno. Meu Deus do céu, que certeza que você tem medo, mas que dá medo, dá. E vocês me desculpem, mas essa é a Bia. Eu tenho medo, às vezes dá um medo. Quando eu começo a ver esse tanto de coisa aí nesse mundo, eu falo, ai meu Deus do céu, não deixa eu morrer pro inferno não, me ajuda. Eu falo pro Senhor. E aí, o que a gente busca todos os dias para renunciar? Né? O que a gente está buscando aqui nessa terra? Porque nós não estamos buscando as coisas para viver o melhor. Deus, Ele vai nos abençoar, nós vamos fazer, Ele vai abrir as portas e vai acontecer. Mas além de tudo, eu preciso saber que eu tenho que buscar a salvação. Para eu poder receber um novo nome, onde está escrito no Apocalipse 2,17. Aquele que tem ouvidos, ouça e que o Espírito disse às igrejas. Ao que vencer, são para todos? Não. Ao que vencer, ao que renunciar, ao que confiar, ao que acreditar, ao que buscar, eu darei de comer do maná escondido. Então imagina que nessa terra é tanta coisa, caviar, que eu povo, tanta coisa boa que a gente não teve a oportunidade de usufruir, mas imagina o maná que tem lá no céu. Meu Deus! Imagina, se aqui a gente vê tantas coisas meladurantes na televisão, assim, caramba, imagina que no céu, que é tudo dele, né? Eu darei de comer do maná escondido, que é a palavra do Senhor, você ter vida, você não ter doença, você poder ali só cantar aquela rua linda, morar naquele lugar lindo, e lhe darei uma pedra branca. Uma pedra branca. Irmãos, nosso nome não vai ser mais esse, Beatriz. Sabe por quê? Porque o Senhor perdoou os meus pecados, Ele já esqueceu tudo, foi tudo para o mar do esquecimento. Ele vai dar uma pedra branca, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, tem noção disso? É muito lindo e muito forte. Irmãos, nós vamos receber um novo nome que nenhum homem conhece, a não ser eu que vou receber esse nome. E nós precisamos renunciar todos os dias e colocar essa palavra no nosso coração. Quando a gente vê as dificuldades, vê os problemas, vê as coisas da terra querendo sobressair, vê a nossa alma querendo sobressair, vamos colocar um freio nela e falar, não. A minha prioridade é receber um novo nome que só eu e o Senhor sabe. Eu não sei ainda, né? Vamos saber, vamos receber. Porque é um nome, imagine o nome que o Senhor vai nos dar. Então que possamos pedir ao Senhor esse novo nome, como Jacó teve, como várias passagens da Bíblia teve. Amém? E a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração foi essa, que possamos renunciar todos os dias e pedir ao Senhor esse novo nome. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Eu, Bia, não conheço, né, o coração, não conheço o profundo e oculto, só o Senhor que conhece. E muitas das vezes a gente está aqui, eu sou muito transparente, sou essa aqui, eu sei que, né, a gente tem, todos os dias a gente vai aprendendo, mas a gente é ser humano e todos os dias nós estamos renunciando a nossa carne para a gente poder buscar o alvo, que é esse novo nome e morar no céu. Amém? Então coloque a mão no seu coração
se entregue ao Senhor, porque não é o irmão que está do seu lado aqui hoje, quando terminar vai dar a paz do Senhor, vai te dar um abraço, vai te dar um sorriso. Não é ele que vai entrar no seu interior e conhece a profundidade do que você pensa. É só o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido, em nome de Jesus nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui e saber que esse momento que passamos na tua presença, ó Pai, a tua palavra trouxe aos nossos corações que é necessário renunciar. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, coloque no nosso coração esse desejo a cada dia. Esse desejo, Pai, que as coisas dessa terra é passageiras. Mas, Senhor Deus, que o alvo maior é buscar a nossa salvação e receber um novo nome. Um nome, Senhor Deus, o qual só o Senhor conhece, só o Senhor sabe e eu preciso receber. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá força, Pai, para que quando a nossa alma querer realizar desejos da carne, nós possamos, Pai, saber que estamos vivendo pelo Espírito Santo do Senhor e que o Senhor que entra e transforma e não aceitar, Pai, e que possamos esvaziar daquilo que não agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo pensamento que desagrada o Senhor, toda fala, Senhor Deus, toda atitude, Senhor Deus, que entristece o Teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos da ajuda do Senhor porque somos falhos, somos homens, somos carne, Pai, mas o Teu Espírito é poderoso e a Tua misericórdia é grande. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor possa, Pai, segurar em nossas mãos e que possamos segurar em Suas mãos, ó Pai, para que possamos prosseguir essa caminhada, essa jornada neste lugar, para que possamos alcançar o novo nome e morar ao Seu lado, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito, Senhor Deus, de depressão, de angústia, de medo, Pai querido, tudo aquilo que tem angustiado, Senhor Deus, o Teu filho, a Tua filha que está aqui. Pai querido, o desemprego, o medo, a falta, Senhor Deus, muitas das vezes de fé, ou, Senhor Deus, a falta de achar que a promessa que o Senhor fez está demorando. Pai, renova as nossas forças hoje, nessa noite. Pai querido, renova a nossa fé e que possamos ter convicção, Pai, que a promessa não está demorando, porque na hora do Senhor, o Senhor irá entregar. E o Senhor está nos preparando para quando recebermos, Pai, não deixar o Senhor nem sequer por um segundo. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, e quando recebermos, honrar o Teu santo nome e continuar buscando a Tua presença, continuar renunciando o nosso pecado, continuar renunciando o nosso eu, a nossa alma, Pai, satisfazer o nosso espírito para buscar a Tua presença e entender que além das coisas que necessitamos nessa terra, o alvo maior é a nossa salvação. O alvo maior é estar na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, acampa os Teus anjos ao nosso redor todos os dias e coloque, Pai, o desejo no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, restaura a nossa alma. Tira, Senhor Deus, toda tristeza, toda angústia, porque só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor sabe quando entramos no nosso quarto, como Mateus 6,6 nos ensina, e o Senhor sabe o que nós sentimos, Pai, e o que nós precisamos. Mas é o Senhor que precisa saber, e que o Senhor possa refrigerar a nossa alma, e que possamos entender que seguramos em Tua mão, Pai, que seguramos em Tua mão, Pai, nós sabemos que estamos, Senhor Deus, mais do que seguros e estamos buscando o melhor caminho, que é buscar a Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus nós Te louvamos e eu peço ao Senhor, Pai, que essa palavra não volte vazia, que possamos sair daqui nessa noite meditando, Pai, essa palavra, entendendo que nós precisamos renunciar o nosso eu todos os dias para buscarmos a Tua presença e morar no céu com o Senhor. É no nome de Jesus que eu Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Amém.